Bora falar de negócio? De negócio bom mesmo. Vamos lá. Chegou um carro para revolucionar a categoria de sedã. O novo Nissan Sentra, com um design novíssimo e linhas agressivas. Ele tem teto solar que é demais para viajar. Tem faróis LED que dão um visual sofisticado e arrojado ao carro. Tem grade V-Motion, que traz elegância com seu design único. E ainda tem a versão Biton, que traz mais esportividade e deixa o carro mais descolado e bonito. E quanto mais eu falo, melhor fica. Olha só. O novo Nissan Sentra tem um máximo de conforto com bancos Zero Gravity, inspirados na tecnologia da NASA. Perfeito para as viagens mais longas e ainda conta com bancos dianteiros aquecidos. O carro tem sistema premium de som Bose, com 8 alto-falantes e um som totalmente imersivo. Tem ar-condicionado Dual Zone para agradar quem sente frio e quem sente calor ao mesmo tempo. E ainda tem partida remota do motor. Você liga o carro sem tirar a chave do bolso. O novo Nissan Sentra foi pensado nos mínimos detalhes para você ter exclusividade ao máximo. Vai até uma concessionária e faça um test drive e veja tudo isso bem de perto. Novo Nissan Sentra, do seu jeito em cada detalhe. Estamos de volta com mais um Foda-se 360, direto aqui dos estúdios da Pod 360. Tico. Davi, eu ia apresentar, mas eu fiquei um pouco acanhado aqui. Exato. Porque o currículo não é brincadeira. Talvez seja um dos maiores nomes do Foda-se até hoje. De conteúdo, com certeza. Com certeza. Eu prefiro pedir pra ele falar, porque eu tô até com medo de errar, Davi. Exato. Walter, que honra te receber. Você tem um fã que é o Quintela, além da gente, e que ajudou a gente ter essa presença gigante no Foda-se. Maravilhoso. Se a gente fosse te apresentar, por gentileza, se apresente, por favor. Bom, Tico, eu, na verdade, deveria, nesta altura da minha vida, estar trabalhando muito menos do que eu trabalho. Começa assim, né? Porque eu acho que é importante. Então, eu hoje sou membro de vários conselhos, eu tenho uma empresa de consultoria em marketing e inovação, eu sou sócio de algumas empresas digitais, eu sou palestrante, autor de vários livros, ou seja, eu faço um monte de coisa junto, que você poderia dizer engana em muitas áreas, mas na verdade eu sinto cada vez mais, e é interessante isso, que há pouco tempo atrás você tinha que ter uma carreira extremamente definida, de um mesmo segmento, de um mesmo setor, e o seu currículo era valorizado pela coerência que havia entre tudo que você fazia no mesmo segmento, né? Você entrava numa empresa e ficava 20 anos na empresa, né? Perfeito. E eu sempre tive uma vida múltipla, ou seja, se a gente falar do ramo da publicidade, eu fui agência, veículo e anunciante. Então eu já estive dos 3 lados do balcão, vamos chamar assim. Além disso, eu sempre dei muita palestra, fui professor universitário. Se você olhar a minha vida, foi uma vida múltipla. E o que é interessante é que no mundo de hoje, isto que lá atrás era teoricamente uma mácula curricular, passou a ser uma enorme vantagem. Ou seja, eu com esta vivência múltipla e multifacetada, eu acabei ganhando, eu diria para você, uma experiência, uma empatia em relação às outras áreas de atividade, e principalmente eu ganhei flexibilidade. Eu hoje entendo o que o meu cliente quer porque eu já estive no lugar dele. Eu entendo o que o veículo quer porque eu já fui veículo. Isso dá uma capacidade de empatia enorme e, portanto, eu me sinto um privilegiado de, durante muitos anos, ter tido um currículo que antigamente era desvalorizado e hoje é extremamente valorizado. Davi, eu não sei você, mas eu falaria assim: Walter, fala aí que eu só vou prestar atenção. Só pelo vocabulário, você já vê que é diferenciado. Eu falo, fala aí que eu só vou ouvir. É legal você falar isso, que casa muito com o que... Foi difícil falar isso, né? Com o que o Quintela... Ficou mais difícil ainda. Com o que o Quintela falou,
de que hoje em dia as pessoas não têm mais esse lance de passar 15, 20 anos nas empresas, né? O Quintela fala, pô, eu passei sei lá quanto tempo, tô ainda na agência e tudo mais, mas eu tenho que lidar, tenho que trabalhar com profissionais que mudam de 6 em 6 meses e tá tudo bem, eu tenho que pegar absorver o máximo, né? Como você acha pra uma pessoa que tá entrando no mercado de trabalho hoje, tá começando, o que é o principal então, a primeira coisa é a gente entender que até, sei lá, 10, 20 anos atrás, a nossa vida, a vida de todos nós, estava dividida em 4 fases estanques e já definidas. Eu tinha a infância para brincar, eu tinha a juventude para estudar, eu tinha a vida adulta para trabalhar e a minha vida para descansar, né? Ou seja, a gente já estava, de alguma maneira, definido nessas 4 fases. E todo mundo tinha a mesma receita do bolo. O que aconteceu de lá para cá, do ano 2000 para cá? A gente entrou num momento do mundo onde o que importa é o lifelong learning, é a capacidade que eu tenho de estudar, trabalhar, brincar e descansar tudo ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu às vezes me vejo no escritório assistindo o final do capítulo de Succession e aí eu chego em casa e abro uma planilha de Excel, ou seja, não há mais nem o local definido de trabalho, nem o momento do que antes estava definido de você fazer alguma coisa. Eu acredito que daqui para frente pessoas vão iniciar uma carreira aos 20, vão reinventar essa carreira aos 40, aos 60 e provavelmente aos 80. Nós estamos sendo cada vez mais múltiplos, variados. Por que isso? Porque o mundo abriu uma caixa de Pandora de possibilidades. Antigamente, a gente já nascia mais ou menos tudo definido. Hoje, não. Hoje eu sou o que eu quiser ser. E a inteligência artificial chegando vai permitir que eu, que não tenho determinado skill, junto com a inteligência artificial, vamos ter esse skill como se fosse um cinto de utilidades do Batman. Então, se eu quiser ser um compositor agora, que seria impossível para mim há 2 anos atrás, eu agora componho música. Se eu quiser ser um ilustrador, que sempre foi meu sonho, eu e o Midjourney produzimos ilustrações espetaculares. Ou seja, o mundo permite que agora, finalmente, a gente seja dono do nosso destino e faça o que a gente quiser fazer. Você falou do veículo, que você foi de todos os lados e tal. Todo mundo virou veículo agora, né? Agora com essa história de ser veículo, todo mundo, a responsabilidade da comunicação e como isso vai muito longe, você acha que esse movimento, ele é perigoso? Ele já está aí, não tem o que fazer? E como isso na publicidade antiga virou jeito de monetizar, cada um fazer a tua monetização? Olha, eu acredito que o mundo digital, né, trouxe eu diria, mudanças sociais profundas. Muito. Né? Um dos livros que eu escrevi recentemente se chama A Era da Idade Média e a Era da Idade Mídia, né? Ou o fim da Idade Média Muito e o bom. início da Idade Mídia. Por quê? Porque até hoje, tudo que a gente fazia era definido e decidido pela média. Todo mundo lia o mesmo jornal, assistia a mesma TV. E a TV fazia o programa baseado no interesse médio nosso. Perfeito. Né? A escola dava aula pela inteligência média dos alunos. A medicina estava baseada em protocolos genéricos. Isso faz bem ou faz mal para a média da população. De uns tempos para cá, isso mudou radicalmente. Agora nós entramos na era da individualidade. Eu hoje, através do hiperlink, vou tão fundo num assunto quanto eu queira. Né? Quem decide a profundidade temática não é mais o jornal, sou eu. Antigamente, eu assistia a aula que o professor dava. Agora não, eu entro no EAD, no ensino à distância, e se eu tenho dificuldade com aquela matéria, eu repriso. Se eu tenho facilidade, eu acelero. Né? A medicina está indo para os protocolos genômicos ou individuais. Então, nós estamos assistindo uma mudança de era. Dizem que a Idade Média acabou em 1453 com a invasão de Constantinopla. Não foi. A Idade Média está acabando agora, neste momento. Né? Nós estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Mídia. E qual é essa idade? É quando todo mundo virou mídia. Perfeito. E ao virarmos mídia, é uma verdadeira libertação. Nós devemos, no último século, ter matado milhares de Einsteins e Mozarts que, por falta de chance de expressar sua competência, sumiram na poeira da história. Agora não. Se você é bom em alguma coisa, você tem a chance de demonstrar isso para o mundo e ser descoberto. Então, essa democratização do acesso, que permite que alguém que esteja no deserto do Atacama, no interior do Piauí, possa acessar a Biblioteca Nacional do Congresso de Washington,
transforma o mundo como nada transformou antes. Eu acho isso, portanto, totalmente positivo, nada perigoso. E quando alguém fala muito de fake news existem há séculos. Sempre houve. O que há agora é um enorme volume maior, porque tem mais gente falando. Mas jornais falavam mentiras, televisões escondiam verdades, sempre foi assim. Não é? Claro. E para isso existem leis que coíbem esse tipo de problema. A partir de agora que todo mundo fala, nós temos que entender que é o seguinte, Humberto Eco falou assim, nós demos voz aos imbecis. O problema não é dar voz, o problema é dar ouvidos aos imbecis. Esse é o problema, Claro. dar voz. Acho que toda pessoa, por mais imbecil que seja, tem o direito de ter voz. Perfeito. Eu é que dentro do meu discernimento devo ser seletivo e só dar ouvidos a quem realmente merece a minha confiança. Que aula, Davi. Tô olhando pra cara do Tico, Não, parece que ele tá vendo, sei lá, o buraco Isso negro é aqui, ó. sensacional, isso é sensacional. É o mundo que a gente está vivendo hoje, visto de várias maneiras, de outras óticas, e assim, tem muita gente apavorada, tem muita gente que, e agora essa inteligência artificial, não sei o quê, mas é o que você falou, é de como você absorve e como você vai lidar com isso. É isso. Já é a realidade, não adianta. A tecnologia sempre gerou dois sentimentos quando ela surge, excitação e medo. Sempre foi assim, né? Sim. Então, a gente pode dizer que quando surgiu a radioatividade, ela acabou salvando milhões de vidas nos tratamentos de radioterapia e acabou matando milhares de vidas em Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, toda tecnologia, ela é amoral. O que é moral ou imoral é o ser humano. Eu posso pegar uma faca e cortar um bife e matar uma pessoa. Portanto, a faca, ela é amoral. É o uso que eu dou a ela Claro. que traz moralidade ou imoralidade. A inteligência artificial e tudo isso que está surgindo, que é um verdadeiro tsunami que está chegando agora, é mais uma evolução da tecnologia que traz, novamente, a chance de escolhermos o moral ou o imoral. E aí muita gente fala assim, deveríamos proibir, deveríamos retardar. Não. A única maneira de trazer a tecnologia para o lado certo e controlá-la é com mais tecnologia, não com menos. Ou seja, nós não podemos barrar a evolução em nome do medo. Nós devemos continuar evoluindo e criando mais tecnologia para controlar, dar parâmetros morais ao que hoje nós temos, né? Pegou, Davi? Sensacional. Posso começar a viajar já nos assuntos? Por favor, ou... é que você pegou umas frases dele que é legal a gente trazer Peguei, depois. é. Mas pode viajar, eu A gosto gente do gosta de pegar. cearense, vai. Não, eu queria viajar falando de assuntos aleatórios, tá? Completamente viagem. Tava lendo esses dias, e aí tá. Não lembro o nome do rapaz que falou 7 coisas sobre inteligência artificial e chamaram ele de maluco e estão dizendo que as maluquices dele estão começando a fazer sentido agora. E uma delas é que inteligência artificial poderia chegar a cometer algum crime. E aí o cara teve algum local... Posso estar falando mal fake news da vida, aí você tá aqui pra isso mesmo. E aí a inteligência artificial tinha convencido o cara a se matar. Certo. Isso aconteceu? É possível? Bom, eu diria e aí, que... mais uma vez, é o ouvido, dar ouvido e não dar voz ao isso, Humberto exato. Eco, que você falou. Eu diria que a inteligência artificial ou qualquer nova tecnologia está muito longe de ter algo que é humano, que é o desejo, o ímpeto, a vontade. Quando alguém em 1500 se jogava no mar dentro de uma caravela sem saber aonde iria parar, isto é humano. A vontade de explorar, o desejo de ir além, né? Uma máquina, por mais sofisticada que seja, ela não tem esse desejo, essa vontade. Ela produz mais rápido, mais barato, com mais competência do que nós, mas ela não tem este lado humano. Então, quanto mais a tecnologia avançar, mais os valores humanos, como intuição, consciência, moral, serão valorizados, né? Ou seja, daqui para frente, né, em terra de robô, quem tem coração é rei. Ou seja... Gênia essa frase. É isso que vai valer daqui para frente. Então, tem gente nesse momento que está pessimista em relação à inteligência artificial. Vai roubar nossos empregos. E tem gente que está otimista, dizendo vai roubar o nosso trabalho. Ou seja, eu vou poder trabalhar muito menos e ser mais humano.
eu me ponho do lado dos otimistas, ou dos que veem que daqui para frente, nenhum homem vai ser melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que o homem com uma máquina. Ou seja, que é a capacidade de adição homem-máquina que transforma homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. Então, quando um médico hoje, porque tem inteligência artificial disponível, é capaz de comparar minha ressonância magnética ou tomografia com 2 milhões de outras em questão de minutos, vai sobrar mais tempo para ele para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo àquele problema. Ou seja, vai dar a chance a ele de ser mais humano, que é para isso que ele nasceu. Não é? Quando os carros autônomos estiverem rodando por São Paulo sem motorista, eles não surgiram para roubar emprego de motorista. Eles estão dizendo para mim o seguinte: Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. Nós nascemos para fazer outras coisas que desde a Revolução Industrial nós esquecemos a missão humana, que é criar, inventar, ousar. Então, se em 1969, quando o homem chegou na Lua, não é? Se tivesse a inteligência artificial, nós teríamos chegado lá muito mais rápido, muito mais barato, com mais eficiência, mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado, imaginado ou ousado ir à Lua. Isso é humano e é isso que daqui para frente a gente tem que valorizar cada vez mais. Entendeu, Davi? Vai para a Fudido. Lua e volta. Ô, Walter, as grandes agências de publicidade vêm sofrendo uma séria mudança aí no comportamento do consumo, de quem está investindo em publicidade e tudo mais. Como que você está vendo esse novo direcionamento das verbas e se eles estão entendendo esse novo caminho das marcas? Nossa, eu queria tanto meu PowerPoint aqui para fazer uma apresentação. Mas é o seguinte, eu tenho uma visão, eu diria, que não é consenso, mas é a minha visão, e acho que nós estamos num programa que exatamente ele motiva nossas confissões mais íntimas, né? Então, Por favor. Se você quiser. então, a minha crença sobre esse assunto, eu sou um estudioso do mundo da propaganda, é de que a propaganda até o ano 2000 era uma e a partir do ano 2000 virou outra. É claro que não é exatamente o ano 2000, é na região por volta do Foi ano no 2000. bug do milênio. Isso foi um verdadeiro bug do milênio, exatamente. Mas foi assim. A propaganda vinha durante um século, de certa maneira, explorando o aspiracional. Ou seja, vendendo produtos a partir da aspiração das pessoas. Eu quero aquilo, eu quero chegar naquilo. Transformando desejo em necessidade. Ou seja, eu não posso mais viver sem aquele carro, sem aquele vestido, depois que eu vi aquilo, não é? A propaganda trabalhou sempre no lado do aspiracional. Por volta do ano 2000, por razões da busca do politicamente correto, talvez pela própria mudança da sociedade que passou a exigir coisas. A verdade é que a propaganda tomou uma decisão, e uma decisão, eu diria, bastante contundente. Ela deixou o aspiracional e passou a trabalhar no identitário. Ou seja, do ano 2000 para cá, nós não mais punhamos pessoas espetaculares, com uma iluminação maravilhosa, com uma maquiagem linda, ou com o que for de aspiracional na propaganda. A gente passou a ter pessoas comuns, gente como a gente. A propaganda passou a ter a nossa cara. Não é? Gente com roupa normal, sem maquiagem, luz natural, cabelo desgrenhado, não importa. O importante é que ele representava o que a sociedade era. Não é? O problema... O que acontece como resultado disso? É que pessoas compram produtos para ser uma melhor versão deles mesmos. É para isso que eu compro um produto. Então, no momento em que eu fiz essa escolha do aspiracional para o identitário, a propaganda continua engajando pessoas, mas ela perdeu o seu poder de venda, de convencimento. Isso é muito sério. É muito sério, Claro. Porque no fundo, se eu compro produto para ser melhor versão de mim mesmo e eu me vejo como eu sou na propaganda, eu até acho a propaganda bacana, mas não necessariamente a propaganda vai me gerar uma visão ativa. Eu simplesmente me satisfaço, me sinto adequado, mas não necessariamente gera meu ímpeto de consumo. Perfeito. Então, dentro desta visão, a gente fazia propaganda de margarina com uma mesa idealizada de café da manhã linda, cheia de frutas e geleias, etc. E as crianças felizes ao redor da mesa e o marido atencioso com a esposa, né? E todo mundo criticava isso. Mas que absurdo, um café da manhã na minha casa não é assim, né? Não me sinto representado. Realmente, não era representado. Só que vendia margarina. Agora,
né? A gente tem um café da manhã nas propagandas de margarina, que é o marido lendo jornal, nem olhando a esposa, as crianças correndo para ir para a escola, nem sentando na mesa, né? Todo o mundo cachorro representado. latindo, é a realidade, tá bom. Só que aí eu vejo aquilo, eu até acho bacana a propaganda, mas não me dá vontade de comprar aquela margarina. Então, o que aconteceu do ano 2000 para cá? Houve uma migração do aspiracional para o identitário na propaganda, surgem os influencers que passam a ser o aspiracional das pessoas. Hoje, o influencer nada mais é do que vende aspiração o tempo inteiro. Aluga avião no campo de mar para parecer que está dentro do jato, se veste de maneira absolutamente chique, né? Sofisticada. Ou seja, o desejo, a aspiração migrou da propaganda para o influencer. Isso significa que a verba tem que ir junto? Não necessariamente, mas tem como corrigir? É um pouco difícil essa altura, porque hoje o politicamente correto ganhou tal força que se uma marca tentasse voltar para o anterior, talvez tivesse enormes críticas nas redes sociais, talvez sofresse Perfeito. um bullying imagético, não é? Perfeito. Difícil de ser resolvido. Então, eu estou me referindo a isso para dizer o seguinte: a propaganda nasceu para pegar qualquer produto e gerar uma luz oblíqua sobre ele, de tal forma que este produto gere uma sombra maior do que a realidade do produto. Isso é fazer marketing, isso é fazer propaganda. Eu não vendo o que eu sou, eu vendo o que você vai ser, né? E dentro desta visão, nós conseguimos transformar a visão das pessoas em querer ir além, em querer fazer mais, em querer consumir mais, porque ao consumir mais, eu consigo idealmente a pessoa que eu imagino que eu serei. Aí você fala, mas você está enganando pessoas? Não. Eu não estou enganando pessoas. Eu estou, de alguma maneira, emulando essas pessoas a ir mais longe. Algumas pessoas foram enganadas? Foram. Como tem propaganda boa, tem propaganda ruim. Claro. Como tem verdades, tem mentiras. Mas não necessariamente você estimular uma pessoa a querer algo para ser a versão melhor dela mesma é pecado. Não, não é. Eu considero, aliás, o que move a sociedade é você querer todo dia ser uma versão melhor do que você foi ontem. Isso não é um corte, isso é um, sei lá, é um outdoor antigo. Ei, Davi? Maravilhoso. E aí eu fico pensando aqui, Walter, você falando aqui, é o oblíquo para a imagem da pessoa, a pessoa não é aquilo. E hoje a gente vê os influenciadores 24 horas por dia colocando a sua imagem ali. Também tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Porque ao mesmo tempo que eles estão mostrando a realidade deles, talvez eles estão entregando demais até quem eles sejam. E aí não tem aquele aspiracional, talvez. Eu acredito que o assunto influencers é um capítulo enorme a ser falado, porque é o seguinte, acho que tem influencers que estão influenciando para o lado do bem, para o lado do aprofundamento do conhecimento, da busca de repertório, né? Da visão de como eu posso ser uma melhor versão de mim mesmo. E tem outros que estão nas platitudes, nas banalidades e que estão sendo famosos por serem famosos, não Exato. porque são alguma coisa, né? Tem muito, aliás, né? Tem muito, aliás a gente vamos dizer, tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante, né? Tem muita gente que na verdade é percebida como famosa porque tem 1 milhão de seguidores. E Perfeito. o mundo é rodeado de imbecis. E se são 1 milhão de imbecis que seguem, não necessariamente isso é bom. Mas ela vai ganhar dinheiro e tudo bem. Sim. E não há nenhum problema com isso. Claro. Eu acho que cada um tem público para tudo, vamos dizer assim, né? Mas eu acredito que a chance que os influencers ganharam de serem aspiracionais foi por um vácuo deixado pela propaganda, que deu a eles a chance de marcas que querem continuar sendo aspiracionais migrarem para os influencers. Só que os influencers estão com tal volume de demanda que estão deteriorando a reputação deles, porque fica cada vez mais claro que o que eles estão falando não é sincero, não é verdadeiro, não é real, é fictício. E as pessoas, ao perceberem a trama, acabam dedicando menos atenção a essas pessoas. Então, tudo é uma questão de dose, não é? Ou seja, um remédio pode curar ou matar, depende da dose. Esse excesso que eu tenho visto nos influencers também pode ser deletério a médio e longo prazo. Perfeito.
As crianças hoje, o pessoal, os jovens, eles estão com menos paciência de programas longos, né? A gente vê, tenho 2 filhos, e a gente vê que eles gostam desses shorts, que eles não querem... A gente é apaixonado por futebol, é difícil segurar a atenção durante 2 horas e tudo mais. Você pega o Netflix, que teve aquela série Drive to Survive lá da Fórmula 1, que a criança ou o jovem também não tava mais, a galera não conseguia mais ficar vendo a corrida inteira. Então, quero diminuir. Aí veio a Netflix e criou uma série sobre os bastidores, e aí gerou uma atenção muito grande nisso. Também está tendo uma mudança geral no comportamento dessas pessoas que são os consumidores a olhar diferente para isso? Isso que você falou é muito interessante, que nós estamos numa era da efemeridade. Tudo é rápido, tudo é para amanhã, tudo é, né, ou para hoje. Né? Para agora. Para agora, é. E a segunda coisa que também está acontecendo é que nós estamos na era da superficialidade. Então, tudo muito raso, né? Eu tenho amigos meus que mandam um vídeo pra mim e falam assim: Walter, assiste até o fim, tem 15 segundos o vídeo. Eu falo assim, peraí, como? Você achou que eu ia parar antes dos 15 segundos, né? Então isso mostra bem, é um sinal desta vida cada vez mais, eu diria, infoxicada, que é intoxicada pela informação, né? A gente recebe tanta coisa, isso mesmo, né, que a gente já acaba sendo, eu diria, superficial e efêmero ao mesmo tempo. Isso traz problemas sérios para as novas gerações, apesar de eu dizer para as novas gerações, porque elas vão durar mais, porque as velhas gerações também estão com o mesmo problema. Mas para as novas gerações nós temos um problema hoje de superficialidade e de não embarcar conhecimento na cabeça. Embarcar conhecimento na cabeça exige o conteúdo e uma divagação. A divagação, o ato de divagar, é o que sedimenta a informação e o conhecimento na sua cabeça. Você, quando vê uma coisa muito rápida, ela entra rápido e sai rápido da sua cabeça. Você não gerou insights sobre aquilo. Então, eu sou de uma época onde eu estudava, e eu lembro que eu estudava assim, os rios que banhavam a Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, ficava lá vendo o Tigre e Eufrates, aí falava assim, Nilo é o berço da civilização egípcia, e depois eu via que o Reno e o Danúbio, né, tinham sido o caminho por onde a civilização europeia se estabeleceu e tal, e de repente, sem que eu pedisse, meu cérebro fazia uma pergunta para mim. O cérebro, pera um pouquinho, Walter, peraí. Se a Mesopotâmia foi nascida entre 2 grandes rios, se o berço da civilização egípcia foi um rio, se a Europa tinha grandes rios, por que a Amazônia que tem? É o maior rio do mundo, não tem, ou um dos maiores do mundo, não tem nenhuma civilização relevante. Ou seja, sem que eu pedisse, a minha cabeça gerava uma sinapse neural, e esta sinapse neural gerava um insight e eu ia em busca da informação. Gerava curiosidade, tá certo? Porque tudo isso estava embarcado na minha cabeça. Agora, a gente não precisa embarcar nada na minha cabeça, quais são os afluentes à margem direita do Amazonas, Juruá, Purus, essas coisas. Por quê? Porque agora está no Google, na hora que precisar está lá. Só que lá não faz sinapse. Então nós estamos assistindo a uma crescente e preocupante indigência cognitiva. Não é que as pessoas estão emburrecendo, elas estão pondo menos combustível de conteúdo na cabeça. Isso gera o que a gente chama de efeito mimo, merda in, merda out. Esse é o resultado disso, isso é entendeu? Genial, sério, isso é genial. Porque se não entra nada, não sai nada, não é? Então, o que pode acontecer daqui para frente? O mundo daqui para frente não deverá ser mais dividido entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Os curiosos serão os líderes do mundo e os descuriosos serão massa de manobra. Minha vizinha tá fodida, Levinha, porque a bicha é curiosa. Vai ficar desesperada. Depois disso aí tinha que ter um silêncio, assim, para as pessoas que estão do outro lado pensar: caralho, eu sou curioso ou não sou curioso? Eita merda ou sai merda? Você sabe que, por falar em curioso, é assim, existe uma, vamos dizer assim, muitas pessoas me perguntam assim, Walter,
que eu devo fazer numa empresa? Qual é a característica que você acha mais relevante num negócio? Qualquer negócio. Eu falo assim, você tem que ser um CEO. Como ser um CEO? Eu não sou nem ainda chefe do almoxarifado. Mas não. É que ser CEO não significa ser Chief Executive Officer ou ser o presidente da empresa. Significa ter as características de curiosidade, entusiasmo e otimismo. Isso é ser um CEO. Isso é muito bom. Se você tiver curiosidade para continuar aprendendo, porque tudo muda o tempo inteiro, e se você não for curioso, você corre para trás. Se você não tiver entusiasmo, porque mudança dói, mudança arde, a única empresa que gosta de mudança acho que é a Graneiro, o resto odeia mudança, né? Então a pergunta que fica é assim, como é que eu faço para aguentar a mudança? Como é que eu tenho resiliência para mudança? Com entusiasmo. E terceiro, se eu tiver a capacidade de otimismo para inocular ao meu redor a visão positiva de futuro, eu aí sou um bom profissional. Então, curiosidade, entusiasmo e otimismo é o tripé no qual se alicerça o executivo do futuro. E o cara precisa saber se adaptar, porque se o cara não conseguir se adaptar nesse novo modelo de negócio, fudeu, não? Eu diria que a adaptabilidade é uma das, 10 habilidades, é sem dúvida uma das mais importantes do executivo. Mas é interessante que muita gente fala assim, Walter, eu não sou adaptável, ou eu tenho dificuldade de me adaptar. É muito interessante que eu mexo com inovação, meu negócio é inovação, mas eu não sou adaptável naturalmente. Eu resisto à mudança. Aliás, homem resiste mais à mudança que mulher, gato resiste mais à mudança que cachorro. Ou seja, a gente tem que entender que isso é a nossa característica, a nossa essência, tá certo? Então, é assim, tem 2 tipos de pessoas que podem ser adaptáveis. Aquelas que improvisam, aquelas que se preparam. A minha mulher, se ela for dar uma palestra e falhar o projetor, ela dança, canta, conta piada, ela improvisa o que vier. Eu morro se não falhar o computador. Então, o que eu faço? Eu levo 3 computadores, 2 projetor, 20 adaptador. Eu estou adaptado a qualquer coisa porque eu me preparei para isso. Então, você pode ser adaptável independente da sua característica, do seu biotipo? Pode. Ou você valoriza a sua capacidade de improviso, de versatilidade, ou você, se for como eu, se prepara, antecipa problemas, faz uma análise preditiva da situação e vai preparado para ela. O que não pode é não se adaptar. É só isso. Não, e hoje tem que ter muita adaptação, porque de fato mudou muito. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Foi um pouco do que o Quintela falou, do que o Walter está falando, que não tem essa mais do currículo, as pessoas chegam e vão embora, as pessoas querem trabalhar em casa, as pessoas... Mudou muito, tanto o jeito da propaganda, quanto as pessoas trabalhando, quanto o modo de viver, é muita adaptação o tempo inteiro, né? Agora, adaptabilidade é o nome do jogo, as coisas estão mudando cada vez mais, empresas não morrem mais por fazer coisa errada, morrem por fazer a coisa certa por um tempo longo demais, tudo isso é verdade, né? Mas quando a gente fala de pessoas que estão entrando e saindo da empresa muito rápido, ou seja, a porta da frente está aberta e a porta do fundo também, já era um vento encanado de gente, né, o tempo inteiro. Isso tem menos a ver com a dificuldade de se adaptar e tem mais a ver com uma geração que nasceu na efemeridade e que está acostumada a pensar de maneira efêmera e, segundo, uma falta de propósito genuíno da organização. São esses 2 fatores juntos que contribuem para esse turnover muito forte. Empresas precisam ter propósito e precisam contratar pessoas que partilham daquele propósito. Então, a gente normalmente contrata alguém pelo currículo, pelo tempo de experiência, porque veio da concorrência, mas a empresa tem uma cultura, tem uma razão de existir, né? E se aquela pessoa não se sente adequada e não partilha do mesmo propósito, ela não fica. Antigamente ela ficava por inércia, porque a gente não podia mudar muito. Agora é tudo tão aberto que você pode fazer o que você quiser. Então, se nós não criarmos cada vez mais uma noção da importância do propósito nas organizações, nós vamos ter um turnover cada vez mais rápido. Claro. Tá? Então, assim, o que é o propósito numa empresa? Nas guerras da Idade Média, você via que sempre tinha um volume de guerreiros e um estandarte na frente que representava o reino, o rei. Então, assim, o propósito é aquele estandarte que vai na frente de batalha. Ele tem que lembrar você todo dia por que você luta, por que você trabalha, por que você acordou cedo. Esse propósito é fundamental e as empresas têm dado não
a devida importância ao propósito corporativo. E quando você vê uma empresa que tem um propósito, acredita, todo mundo fica, todo mundo dá o máximo, todo mundo luta, você gera engajamento no time. Veja uma coisa interessante, né? Pega uma escola de samba, para pegar um exemplo. Nós pagamos para os nossos funcionários trabalhar e não conseguimos muito engajamento deles. A escola de samba, a pessoa que participa da escola de samba paga para trabalhar, paga a fantasia, paga para desfilar e vai com tesão gigantesco disputar aquela coisa. Então, o que faz uma pessoa pagar para trabalhar e ter engajamento e a outra ganhar para trabalhar e não ter engajamento? Porque tem um propósito. Qual é o propósito? Ganhar o concurso da escola de samba. Fazer aquela escola ser rainha por um dia. Ou seja, essa capacidade de engajar exige que todos nós aprendamos com a indústria dos bicheiros, que é a escola de samba, tá certo? É verdade. Que conseguem um engajamento mágico com pessoas que pagam para trabalhar. Perfeito. Então, se a gente conseguir este propósito, isso passa muito por um assunto que a gente tem falado e vai falar cada vez mais, que é a gamificação da relação. Se nós queremos engajamento, a gente tem que gamificar. Se nós queremos engajamento dos nossos consumidores, tem que engajá-los através da gamificação. Se nós queremos que os nossos fornecedores, nosso público interno se engaje, dê o máximo de si, vamos ter que criar uma relação de gamificação com eles. E o que quer dizer gamificar? Muita gente fala, não, vamos fazer videogame patrocinado. Não é isso. Eu já fiz isso no passado, tinha uma empresa de game advertising, que era botar publicidade dentro de game, mas não é isso. Gamificar significa criar em relação a determinado público uma relação de competição e de participação. E eu vou dar um exemplo, que não é meu exemplo, é do Yuval Harari, né? É um grande escritor de futurologia e de previsões. Ele fala assim, por que igrejas ou religiões duram 2000 anos e marcas duram, sei lá, 50 e olhe lá, não é? Por quê? Porque a religião gamificou a relação com seus clientes ou seus fiéis. Você ganha ponto para ir para o céu, perde ponto para ir para o inferno. Você tem as fases dos jogos, né? Você tem o batismo, a crisma, né? Depois tem a primeira comunhão, ou seja, você vai... Não, primeira comunhão e depois a crisma, depois o casamento, ou seja, você tem os skins que são escapulário, pulseirinha, santinho... Até chegar na missa de sétimo dia. Até chegar no último dos sacramentos, que é a extrema-unção. Exatamente. Chefão. Exato. Mas eu estou dizendo o seguinte, essa sensação de gamificação que a igreja consegue com os fiéis, inclusive com cultos, com toda uma área de vamos dizer assim, levar as pessoas juntos, gerar aquela sensação de jogar em equipe. Se você for olhar, a religião é um processo de gamificação. E hoje existe modernamente, graças à inteligência artificial, o Big Data, etc., processos onde você vai dar ao seu público o potencial de gamificá-lo. Você vai ser o cliente platino, o cliente diamante, você vai ganhar milha, você vai ganhar skin, você vai ganhar cashback. Você agora passou para outro estado, você vai ter uma sala VIP no aeroporto porque você é cliente nosso. Seja o que for, você vai dar beijo na boca, criptomoeda, não importa. O importante é, se você gamificar essa relação e o Big Data permite que eu conheça as pessoas individualmente, você vai ter a fidelização e o engajamento necessário com essas pessoas. Perfeito. Sensacional. Ô, Davi, eu não quero que acabe, não. Não, vou fazer outra pergunta avulsa. Por favor. Eu gosto quando você viaja. Vai, Davi. Pra Fortaleza? Mentira. Você é de Fortaleza? Sou de Fortaleza. Mas você perdeu o sotaque aqui. Não fala isso, pelo amor de Deus. Não adianta forçar agora, vou tá falar... todo mundo vendo. Vou falar... Você percebe que não cabe o fone nele. O fone não cabe aqui. Queria falar um pouco sobre o metaverso. Acho que palavra da moda de alguns anos, todo mundo fala metaverso. Eu acho que talvez no mundo tão rápido que a gente vive, as pessoas se precipitaram achando que
o metaverso já existe da forma que o Zuckerberg pensa, que vai estar todo mundo junto de um óculos e eu vou viver dentro de uma cápsula e o meu corpo vai viver em outro, meu outro eu vai viver. Eu queria que você falasse o que você acredita no metaverso, porque se a gente for pegar os elementos, já existe há mais de 10 anos um elemento aqui, outro ali de metaverso, não é aquela coisa futurista de vou dormir, vai ter outro Davi vivendo por aí. Exato. Olha, é assim, primeiro a gente tem que entender que o Brasil é um país de modismos, né? Ou seja, você cria um restaurante, lota o restaurante, fila na porta, 3 meses depois tá vazio o restaurante, porque todo mundo foi e já não vai mais, né? E aí você fala assim, a onda agora é paleta mexicana, aí todo mundo compra palito, faz sorvete, daqui a pouco some as paletas mexicanas, não existe mais. Aí fala assim, agora o negócio é food truck, acabaram as Kombi do país, todo mundo fez food truck, hoje você não vê nenhum food truck mais, né? Então você tem essas tendências, o Brasil é muito de adotar com muita avidez alguma coisa e depois achar que morreu. O metaverso é mais uma dessas sensações que deu no Brasil, mas que é equivocada. O metaverso continua crescendo, evoluindo, tem gente investindo milhões, bilhões. Ele é um negócio cada vez mais presente nas empresas. As empresas estão cada vez mais no mundo investindo em metaverso. E por que há esse investimento em metaverso cada vez maior? Porque o metaverso independe da realidade virtual dos óculos, independe da tecnologia de inteligência artificial. O metaverso é uma forma de você, mais uma vez, democratizar o acesso das pessoas a bens que custam muito caros e que, no mundo real, eu não consigo comprar um tênis da Nike porque ele custa R$ 1.200, mas eu posso, com o meu avatar, comprar um tênis da Nike que custa R$ 12 no metaverso. E eu posso ir num evento da Ariana Grande, que cobraria $100 o ingresso, ela cobra $10 porque ela põe 12 milhões de pessoas assistindo o show no metaverso. Então, nós estamos falando do metaverso como uma forma, mais uma que a tecnologia está trazendo, de democratização, onde independente de onde eu esteja, eu posso entrar numa sala de aula e estudar com a mesma qualidade de ensino de quem mora em Nova York ou no Vale do Silício ou em São Paulo. A possibilidade de popularizar o conhecimento, o entretenimento, a informação, o lazer, o esporte. Isto é a proposta do metaverso. Ela continua crescendo, ela continua evoluindo, tem um monte de marcas investindo nela. E no Brasil, a gente deixou de falar, mas não deixou de fazer. Tem a Escola do Metaverso com milhares de alunos que estão aprendendo a trabalhar. Tem arquitetos nesse momento construindo casas no metaverso. Tem uma verdadeira indústria imobiliária no metaverso que permite que eu venda um apartamento na planta que vai ficar pronto daqui a 3 anos e que a pessoa já possa, no metaverso, entrar no apartamento, decorá-lo, olhar da sacada como está a vista lá embaixo, ou seja, vivenciar durante os 3 anos aquilo onde ele vai morar fisicamente. E aí você tem Dubai, que já vendeu Dubai inteira no metaverso, você tem Singapura, que já vendeu inteira no metaverso, né? Você tem vários países que estão construindo uma réplica das principais cidades do metaverso, as pessoas estão comprando propriedades lá. Então, eu entrei no Upland, eu queria uma casa lá em Bakersfield, eu queria em Los Angeles, mas custava caro, então eu comprei uma casa em Bakersfield num condomínio. Na verdade, comprei um terreno, construí a casa, mobiliei a casa, né? E hoje eu alugo a casa para uma pessoa que eu nem conheço quem é, um avatar de alguém, e ganho dinheiro com isso. Então veja que loucura, que insanidade se botar um muro é um hospício e botar a lona é um circo. Você olhava, não faz nenhum sentido. Eu comprei um terreno que não existe, eu construí uma casa que não existe, eu mobiliei com um móvel que não existe, né? E alugo para alguém com dinheiro que existe, que chega para mim todo mês. Você fala assim, não pode ser verdade. É verdade, acontece. E mais, Upland lançou o Rio de Janeiro, a questão de meses atrás, a cidade do Rio de Janeiro vendeu 26 bairros em 10, 15 minutos. Bom. Pessoas estão comprando imóveis do metaverso. E por que estão comprando imóveis? Porque querem ter essa dupla vida. A verdade é que o metaverso é uma promessa de você ser o que você quiser ser. Isso é que fascina as pessoas. E nós, não é? Nós 3 aqui, somos privilegiados nessa sociedade. Mas se um entregador de pizza tem uma vida dura, difícil, no meio do trânsito o dia inteiro, puder chegar em casa à noite, seja no seu celular, no seu laptop, ou mesmo numa lan house, e poder entrar no metaverso e lá ele é um guerreiro ninja, é evidente que ele quer ser.
Sim. Esta é a origem, inclusive, do nome metaverso. Foi um livro do Neil Stephenson que falava disso. Era um entregador de pizza que virava um guerreiro ninja no livro, no metaverso. Ou seja, você pode ser... A gente diz para gente, seja o que você pode ser. No metaverso, seja o que você quiser ser. Isso para nós já somos mais ou menos o que a gente quer ser. Mas tem milhões, bilhões de pessoas que não são o que queriam ser. E dentro do metaverso elas podem ser. Eu tenho um amigo meu que nasceu sem os 2 braços e as 2 pernas. Ele hoje é jogador de basquete no metaverso. Ele tem a maior coleção de tênis, que era um sonho dele, comprar um tênis. Ele hoje joga basquete no metaverso. Quanto isso vale para ele? Nós temos 20 milhões de pessoas com dificuldade de locomoção no Brasil. Imagina o que é para essas pessoas entrar no metaverso, pegar seu carrinho de supermercado, fazer as compras olhando na prateleira, pegando as coisas da gôndola, jogando no carrinho. A gente tem que entender que nós, por sermos privilegiados, falamos, mas para que isso? Para que isso? Para nós temos tudo. E quem não tem tudo? Sim. Essas pessoas vão ver no metaverso uma coisa muito boa. E se a inteligência artificial desempregar muita gente e a gente tiver que criar uma renda básica universal e etc., onde essas pessoas irão ter entretenimento, educação, lazer, esporte? No metaverso. Então o metaverso é algo de muito potencial futuro, que ainda está restrito por questões de não tem 5G em todo lugar, você não pode botar mais de 30 pessoas dentro de uma sala de aula, né? Mas precisa de um computador bom. Um computador bom, uma boa banda, tem uma série de razões, mas tecnologia, ela cresce exponencialmente, ela evolui exponencialmente. Então daqui 2, 3, 4 anos, não é daqui 10, 15, não. Nós vamos olhar para trás e falar, nossa, olha, a gente estava discutindo o metaverso, que nem a gente discutia no começo do século passado, luz, olha que legal a eletricidade, liga o botão, nossa, acende. É a mesma coisa, não se discute mais daqui 2, 3 anos algo, quando a tecnologia incorpora na sociedade, a gente para de discutir dela. O metaverso vai acontecer, eu acredito a mesma coisa. Eu acho que não vale falar mais nada, Davi. Deixa a galera pensar nisso, deixa refletir. Eu tenho mais uma pergunta também. Vai lá, direto do Ceará? Como você viaja? Vai, Davi, vamos viajar. Eu gosto desse assunto, porque eu acho que eu concordo com ele, tudo vai ser real, só que pra muita gente é muito longe, então as pessoas não têm noção do que tá acontecendo. Então o único medo é odiar a tua vida real, né? Depois que você vive aquilo, depois você cai, desligou o computador. Boa questão, né? Você já faz tua pergunta, boa questão. Pode falar. Boa questão que é assim, muito ele, não, falamos isso da televisão. Ou seja, sempre que uma tecnologia surge, quando surgiu a televisão, as pessoas falam assim, acabou o mundo. As pessoas não vão mais conversar entre elas. Vão ficar todo mundo olhando aquela porra redondinha, porque antes era redonda a televisão. Aquela porra redonda. Ninguém mais vai se botar a cadeira na frente da casa e conversar com os amigos, com os vizinhos. Acabou. Né? Vão todo mundo engordar. Vai ficar todo mundo obeso. Acabou o rádio. Acabou o rádio. Então é assim, o que acontece? Acontece, no final, o seguinte. Tem gente que realmente senta no sofá e engorda pedindo pizza pela internet, né? E tem outros que põem a esteira na frente da TV e faz o dobro de ginástica. Ou seja, pessoas são indivíduos e reagem diferentemente, individualmente, a novos impulsos e novos. Então vai ter um motoqueiro que vai entrar no metaverso, vai ser um guerreiro, nunca mais quer voltar a entregar pizza. Tem outro que vai falar assim, meu Deus, olha a oportunidade que eu tenho aqui dentro, vai se transformar num empreendedor dentro do metaverso e vai entregar o dobro de pizza para comprar aquele terreninho para montar a pizzaria dele lá. Então, nós temos que entender que pessoas são diferentes e vão reagir diferentemente. Perfeito. Maravilhoso. Minha última, prometo, completamente viagem também. Muito se fala de Web3, democratização da informação, você ser dono dos seus... tokenização, né? Você ser dono de tudo lá dentro. Certo. Só que a gente fala, pra gente, acredito eu, posso estar completamente errado, chegar nisso, a gente depende de empresas que são donas de tudo. Então, por exemplo, vamos democratizar a informação, criar uma rede social na Web3, tudo. O Facebook, não, minha opinião, né? A Meta não vai deixar a gente chegar nesse nível. Sabe? Agora você vai ser dono da sua skin dentro do jogo. Tipo, a Fortnite não vai deixar, eles vão ganhar em cima daquilo, sabe? Tem um caminho pra gente chegar? Tem. Tipo, qual que é... O caminho continua nele. Esse é o caminho, né? Ou seja, o Niall Ferguson, no livro A Praça e a Torre, ele fala o seguinte, até hoje, a sombra da torre protegeu a praça. Ou seja, a sombra da torre, a autoridade, a empresa grande, o governo, né? A sombra dessa torre protegeu a praça. Agora, a luz da praça vai iluminar a torre. Ou seja, nós estamos saindo de
um processo de concentração de poder para um processo de dispersão de poder. Na hora que você vê meninos no Roblox ganhando milhões de dólares, não milhares, fazendo jogos e games, eles estão disputando a atenção das pessoas em pé de igualdade com a Tencent. Então, a gente tem que entender de que tudo leva para a democratização. O blockchain é a forma de você descentralizar poder. Não vão haver mais cartórios onde você vai ter que dar fé de alguma coisa. O mundo inteiro vai dar fé daquilo que você e alguém decidiram. Então, eu ouço falar muito aí sobre assunto de fake news, não sei o quê. É o seguinte, blockchain está feito, basta você, daqui para frente, tudo que você for publicar na internet, vai ter um botão que você põe publish ou public. Na hora que você publicar, vem um registro em blockchain. Acabou com o problema. Qualquer pessoa que veja alguma coisa minha vai entrar, ela vai ver se fui eu que pus ou não. Se não foi, não tem problema, deixa lá. Então, nós não temos que proibir, nós temos que democratizar a autoridade e o acesso. Dentro desta visão, eu acho que o mundo está indo na direção correta. Ou seja, a internet surgiu, os primeiros que aproveitaram da internet dominaram o mercado da internet. Sim. O metaverso poderia correr o mesmo risco. Aparentemente, ele está indo numa direção contrária. Surgiram dezenas, centenas, milhares de empresas que estão no metaverso. A inteligência artificial, ontem surgiram 1.600 empresas no mundo de inteligência artificial. Né? Eu tenho visto a lista da inteligência artificial, eu não consigo terminar da letra A, que acaba o meu tempo, porque ainda está, o diretório de inteligência artificial está cada vez maior. Então, eu acho que a tendência do mundo é descentralizar e não centralizar. É fazer com que o brilho da praça ilumine a torre e não a sombra da torre proteja a praça, como até hoje nós somos governados pela Rede Globo, pelo governo, pelo Facebook, enfim, pelas autoridades de plantão. Eu, nesse ponto, sou otimista em relação ao que vem por aí. Maravilhoso. Sensacional. Maravilhoso. Não, uma aula. Walter, com toda tristeza, e agora quem tá no carro tá falando, não, continua, quem tá no YouTube tá falando, pelo amor de Deus. E fica aí uma dica de uma série de livros que ele falou que dá pra ler também. Não, e a galera, eu vou voltar lá no tempo, vai pegar um Aurélio. Meu Deus. E vai ter que reformar o vocabulário depois desse foda-se. Walter, a gente sempre diz aqui, pergunta para os nossos convidados, quem vem na sua cabeça 2 pessoas que você poderia falar assim, puta, seria legal demais estar aqui sentado e contando boas histórias como todas essas que você nos privilegiou hoje de ouvir? Nossa, tanta gente. Eu acho que um deles é o Alexandre Costa, que é o presidente, dono da Cacau Show, uma pessoa também... Alguém falou dele, Davi. Muito bom nome. Muito especial, uma pessoa realmente especial e que fez um império, mas fez um império com propósito. Uma pessoa que tem esse lado do high touch, sabe? Uma pessoa realmente espetacular. Então, acho que o Alexandre Costa seria um nome que vale a pena. Ele tem histórias fantásticas para contar e etc. A outra pessoa que eu gostaria, mas infelizmente não está entre nós, é a minha mãe. Muito bom. Ou seja, a minha mãe foi uma pessoa que, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, ela entendeu a importância da imaginação infantil. Aliás, o próximo livro que eu vou lançar o mês que vem chama-se Abaixe os Gurus, Salve os Guris. Porque, na verdade, nós temos que aprender a ser mais imaginativos e menos produtivos, porque a produção vai ser transferida para a inteligência artificial. Então, dentro dessa visão, eu me lembro muito e dedico, de certa maneira, esse livro à minha mãe, porque a minha mãe me vestia de índio, ela se vestia de índio, se pintava, punha o pequinês dentro de um caldeirão e brincava de índio comigo no quintal. Naquele momento, eu não era uma criança brincando, eu era um índio. Porque quando um adulto brinca com uma criança, deixa de ser brincadeira e passa a ser verdade. A criança passa a ver aquilo como realidade, porque normalmente criança brincando com criança, ela sabe que é brincadeira. Quando o adulto está junto, deixa de ter essa sensação. Então a minha mãe foi uma pessoa que desde muito moça sempre
estimulou, privilegiou, cultuou a imaginação, o sonho, o devaneio. Então eu acho que se ela pudesse vir aqui, ela era muito engraçada, porque mesmo depois já de idade avançada, ela inventava que ela tinha uma doença que era uma, vamos dizer assim, incontrolável vontade de falar palavrão. Sensacional. E ela inventou isto para as amigas, para as primas. Então ela saía com as primas e falava assim, tá começando a vontade. E as primas também falavam, olha, Liz, olha lá, o passarinho ficava tentando distraí-la, porque ela disse que era um repente. Ora, num programa chamado Foda-se, Isso tá bem. a minha mãe seria Isso é a sensacional. personagem ideal aqui. Que ligação, cara. Foi Maravilhoso. sensacional, adorei. Vamos fechar por aqui, porque foi muito bom. Walter, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui com a gente e levar tanto conhecimento pra galera do Foda-se, que realmente, eu acho que esse foi um papo do que é o Foda-se. Trazer conhecimento de um jeito tão legal para as pessoas que estão ouvindo. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um prazer. Contem comigo para daqui a pouco a gente voltar a contar mais mentira aqui. Boa, Walter! Que honra, muito bom.